O balanço patrimonial do setor público segue uma estrutura mais ampla do que o balanço empresarial. Além do quadro principal de ativo, passivo e patrimônio líquido, ele inclui as contas de compensação e o quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes. O reconhecimento de cada item obedece ao regime de competência, o que significa que o fato gerador e não o pagamento define o momento do registro. Toda essa estrutura é disciplinada pelo manual e pelas NBC-TSP. Um ativo só entra no balanço quando o ente controla o recurso e espera benefícios futuros. Um passivo só é reconhecido quando existe obrigação presente decorrente de evento já ocorrido. Por isso, a assinatura de um contrato de construção, por si só, não gera nenhum ativo nem passivo no balanço. O compromisso existe, mas o serviço ainda não foi executado. O reconhecimento ocorre à medida que a obra avança e a obrigação de pagamento se concretiza. Quando um contrato ainda não foi executado, ele é chamado de contrato a executar e não altera ativo, passivo, nem patrimônio líquido. O compromisso financeiro futuro, porém, não desaparece. Ele é registrado nas contas de compensação, que usam as classes 7 e 8 do plano de contas aplicado ao setor público. Esses registros auxiliares garantem transparência sem distorcer o balanço principal. Notas explicativas complementam a evidenciação desses compromissos. As contas de compensação registram os chamados atos potenciais, situações que ainda não afetaram o patrimônio, mas podem fazê-lo. Os atos potenciais ativos, de natureza devedora, ficam na classe 7 e representam direitos contratuais, como garantias recebidas. Os atos potenciais passivos de natureza credora ficam na classe 8 e representam obrigações contratuais, como garantias concedidas. Somente os atos ainda a executar são considerados. Os já executados saem dessas contas. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto, mas suficientemente certo para ser reconhecido no balanço. Para isso, 3 critérios precisam ser atendidos ao mesmo tempo. Deve existir uma obrigação presente originada de um evento já ocorrido. A saída de recursos para liquidar essa obrigação deve ser provável e deve ser possível estimar o valor com confiabilidade. Se qualquer um desses critérios falhar, não há provisão. Há, no máximo, um passivo contingente a ser evidenciado em nota. O passivo contingente é uma obrigação possível, ainda não confirmada, ou uma obrigação presente que provavelmente não exigirá saída de recursos. Em ambos os casos, a norma proíbe o reconhecimento no balanço. Classificar um passivo contingente como passivo não circulante seria reconhecê-lo como dívida real, o que contraria diretamente a NBC-TSP 03 e o manual. A única exigência é a evidenciação em notas explicativas quando a possibilidade de saída de recursos for considerada provável. Quando um ente público ocupa apenas parte de um imóvel e a multa incide sobre o prédio inteiro, a provisão deve refletir somente a parcela de responsabilidade do ente. Se foi acordado que cada ocupante responde pelos gastos de seus andares, o rateio segue essa proporção. Ocupando 3 de 5 andares, o ente é responsável por 60% da multa. Provisionar o valor integral seria reconhecer uma obrigação que pertence a terceiros, o que distorceria o passivo. A decisão de instalar filtros preventivos no próximo trimestre não gera provisão em dezembro. Para existir provisão, é preciso uma obrigação presente decorrente de evento já ocorrido, e uma decisão interna de gastar no futuro não preenche esse requisito. O gasto com os filtros é uma medida preventiva planejada, não uma remediação de dano já causado. O registro contábil desse custo só ocorrerá quando a instalação for efetivamente realizada e a obrigação de pagamento se concretizar. A classificação de um ativo no balanço depende da sua destinação. Se o bem será usado nas operações do ente, como sede administrativa ou escola, ele é ativo imobilizado. Se for mantido sem uso operacional definido, para valorização ou aluguel, a NBC-TSP 08 o enquadra como propriedade para investimento. Quando o bem é recebido por doação, a mensuração inicial usa o valor justo na data do recebimento, independentemente do custo de ativos similares já existentes no balanço.
O termo passivo financeiro aparece no manual com dois significados que não se confundem. No sentido da Lei 4.320, passivo financeiro é aquele cuja liquidação independe de autorização orçamentária, critério usado para apurar o superávit financeiro. No sentido patrimonial, passivo financeiro é um instrumento financeiro contratual que obriga o ente a entregar caixa ou outro ativo. O próprio manual alerta que um mesmo passivo pode ser financeiro nos dois sentidos ao mesmo tempo, como ocorre com empréstimos e fornecedores. O depósito em calção recebido é um dos exemplos mais diretos de passivo financeiro no setor público. O ente recebe o valor como garantia e, quando a obrigação que motivou a calção se encerra, simplesmente devolve, sem empenhar, sem liquidar via orçamento, sem precisar de autorização legislativa. Esse é exatamente o critério do artigo 105, parágrafo 3º da Lei 4.320. Passivo financeiro é aquele cujo pagamento independe de autorização orçamentária. O manual cita as calções expressamente como exemplo dessa categoria. Fatos permutativos são aqueles que trocam valores entre contas patrimoniais sem alterar o patrimônio líquido. O recebimento de uma dívida de clientes é o exemplo clássico. Aumenta o caixa e reduz o saldo a receber, sem gerar receita nova. A receita já foi reconhecida no momento da venda, pelo regime de competência. Se o lançamento for feito de forma incompleta, o erro fica restrito ao balanço, superavaliando o ativo total. O resultado do exercício permanece inalterado porque nenhuma conta de receita ou despesa foi movimentada. Reunindo os conceitos, provisão exige obrigação presente, probabilidade de saída de recursos e estimativa confiável, os três critérios juntos. Passivo contingente vai apenas para a nota explicativa, nunca para o corpo do balanço. Contratos ainda não executados ficam nas contas de compensação, sem impacto no ativo ou passivo. E a classificação de um ativo entre imobilizado e propriedade para investimento depende da destinação que o ente define para o bem. Dominar essas distinções é o que separa um registro correto de um erro que distorce todo o balanço.